Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, queridos. Glória a Deus. É bom ter você aqui nessa manhã para buscar o Senhor, para receber dele e dar para ele, né? O nosso culto é uma via de mão dupla. Nós damos e recebemos do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz: quem deu a ele para que primeiro não tenha recebido. E nós, quando damos, é porque já temos recebido dele. Então, o nosso culto é essa via de mão dupla. Nós damos e recebemos ao Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. À espera de um milagre. Quem está assim, nessa posição? À espera de um milagre. Glória a Deus. Nós vamos ver hoje de manhã como você pode se posicionar para receber o milagre de Deus na sua vida, o milagre que você espera do Senhor na sua vida, e qual o propósito de Deus ao permitir que milagres aconteçam em nossas vidas. Amém? Para isso, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11. Lucas 5, do verso 1 ao 11. Tem aqui no telão, se você não tem Bíblia. Acho que está trocado. Está trocado, é o outro slide primeiro. Amém? Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira, e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. O outro. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor. Pai, nessa manhã nós colocamos nossas vidas, nossos corações diante do Senhor. Colocamos tudo que temos, tudo que somos e reconhecemos, Deus, que nós só precisamos de Ti, Senhor. Só precisamos da Tua presença, só precisamos da Tua graça, só precisamos do Teu favor sobre nós, Deus, para que possamos viver abençoado e feliz e realizado, Pai. Por isso, nessa manhã nós pedimos: vem falar aos nossos corações. Traz a Tua palavra que muda a nossa direção, muda nosso destino, muda as circunstâncias ao nosso redor e realiza o milagre, ativa o milagre, Senhor, em nossas vidas. Que em nome de Jesus o Senhor nos ensine através dessa mensagem, através dessa palavra. Teu Espírito Santo tem acesso ao mais profundo dos corações nessa manhã. E em nome de Jesus, venha ministrar a nós a Tua verdade que liberta, a Tua verdade que, Senhor, transforma e muda nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, amados. Aleluia. Glória a Deus. À espera de um milagre. O milagre, ele geralmente vem no momento mais inesperado por nós. Por mais que você espere um milagre, mas Deus, ele tem sempre
o prazer de nos surpreender. Ele chega no momento que nós não estamos esperando, no momento mais inusitado, no momento mais complicado, no momento que você menos espera, Deus aparece, entra em cena e faz o milagre. Isso foi o que aconteceu aqui com esses discípulos. Mas para que esse milagre acontecesse, houve quatro atitudes desses discípulos nessa ocasião aqui. Em primeiro lugar, que nós aprendemos com os discípulos aqui: vença as frustrações. No versículo 5 diz que Jesus, chegando no lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, ele viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Jesus encontrou aqueles pescadores lavando as redes. E nós vamos ver no versículo seguinte que eles passaram a noite toda tentando pegar algum peixe e não conseguiram. Tinha sido uma noite cansativa, frustrante, uma noite sem resultados, uma noite estéril para eles, uma noite sem lucros, uma noite sem que eles alcançassem o resultado que eles esperavam, que era a pesca dos peixes. E eles pela manhã foram encontrados, ao invés de cabisbaixos, desistindo ou frustrados, eles foram encontrados lavando as redes. O que é que significava lavar as redes? Eles estavam preparando as redes para uma pesca no dia seguinte, na próxima noite seguinte. Eles estavam preparando, deixando as redes prontas para uma nova pesca, para uma nova tentativa. Mesmo depois de uma noite frustrada, de uma noite sem resultados, os discípulos estavam dispostos, aqueles futuros discípulos de Jesus, estavam dispostos a tentar de novo, a não desistir, a não fazer que as frustrações parassem ele. Então eu não posso deixar que a frustração me pare. E tem essa frase ali: não são os resultados que me definem quem eu sou, mas a minha identidade de filho. Amém, amados? Muitas vezes nós baseamos o sucesso da nossa vida nos resultados. Nós baseamos o sucesso da vida de alguém no valor da sua conta bancária, ou em quantos carros ele tem na garagem, ou no tamanho da sua casa, ou se ele tem casa de praia ou alguma coisa. Eu vi um vídeo do escritor Ariano Suassuna, um escritor pernambucano que faleceu, creio que ano passado, e ele contando uma história engraçada, que ele estava num jantar com um casal, e no meio do jantar a moça perguntou para ele, a mulher perguntou para ele: o senhor já foi na Disney? E ele, pernambucano da Gema, amava o Brasil. Ele nunca saiu do país, nunca viajou para outro país. Ele disse que nunca sentiu desejo de conhecer outro país, porque o Brasil é tão bonito, é tão grande, tão maravilhoso, que ele não teve vontade nenhuma de conhecer nenhum outro país. E ele disse à mulher: não, eu nunca fui à Disney. E a mulher deixou cair o garfo no prato e disse: eu não acredito que o senhor nunca foi na Disney. E ele ficou: meu Deus do céu, que besteira eu fiz aqui agora, que eu nunca ter ido para a Disney, eu acho que eu devia ter ido. E aí continuaram conversando, e o homem citou um outro empresário, amigo deles. E a mulher dele disse: ele já foi na Disney? E o rapaz disse: já sim. Ela disse: ah, bom. Aí ele disse: então ele percebeu que aquela mulher dividia a humanidade em 2 categorias: aqueles que tinham ido para a Disney e aqueles que nunca tinham ido na Disney, E aí depois o homem chegou com um vinho famoso, um vinho francês, e perguntou: o senhor conhece esse vinho? Ele disse: nunca tinha visto na vida. Ele disse: conheço. Ele já tinha dito que não ia para a Disney, e dizer que não conhecia aquele vinho, então ele ia ser considerado um analfabeto e ia ser escorraçado daquela casa. Mas muitas vezes, amados, as pessoas nos medem por aquilo que fazemos, ou pelos nossos resultados, ou pelos lugares que você conheceu, pelas viagens que você fez, pelos bens que você adquiriu, ou pelos diplomas que você tem, Mas nós somos aquilo que nós somos em Deus. Amém? Nossa identidade não está nos resultados. Eu não preciso ter resultados extraordinários para agradar a Deus ou para atrair o favor de Deus para a minha vida. Eu não preciso me habilitar com o que eu faço para que Deus venha e realize um milagre na minha vida. Quando Deus vem e realiza um milagre em mim, é simplesmente
Ele é meu pai, porque Ele me ama como filho. Amém? E qual o pai que o filho pedindo um pão lhe dá uma pedra? Né? Como disse Jesus. Então, Deus ele tem o prazer de me abençoar porque Ele me ama, porque eu sou filho. Então eu não preciso me frustrar porque eu não tenho grandes realizações, porque eu não fiz grandes obras, porque eu não sou conhecido no mundo como um grande pregador, porque eu não tenho meu nome escrito na capa dos livros, ou na capa de um DVD, ou de um CD, ou minha foto não está na placa de igrejas. Eu simplesmente tenho que me contentar como filho. Se eu sou filho, eu já tenho o suficiente de Deus. Amém? Então não são os resultados que me definem quem eu sou, mas a minha identidade de filho. Tem um episódio em João que eu amo, que se encontra em João 3, 25. João Batista, ele começou a pregar antes de Jesus, né? Ele era primo de Jesus, nasceu 6 meses antes de Jesus, era 6 meses mais velho que Jesus, e ele iniciou seu ministério antes de Jesus. Ele preparou o caminho para a chegada de Jesus. E no versículo 25 do capítulo 3, diz que, ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém, amados? Então esse era João Batista. Ele tinha certeza da sua identidade. Ele conhecia quem ele era em Deus. Ele sabia que se ele perdesse discípulos para Jesus, não tinha problema nenhum. Ele estava cumprindo o chamado de Deus para a vida dele. E importava que Jesus crescesse e que ele diminuísse. E muitas vezes, amados, nós queremos ter resultados para mostrar às pessoas, para provar às pessoas quem nós somos. É aquela questão, né? Muitas vezes compramos aquilo que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar a quem não está nem aí para a gente. Nós vivemos tentando dar satisfações a uma sociedade que não está nem aí para o que nós somos. E uma sociedade doentia que tenta lutar para mostrar aquilo que ela não é também. Para esconder atrás de coisas e de realizações as suas próprias frustrações. E quanto mais conquista, mais frustrado fica. Se quer trocar de carro, troca de carro e se torna uma pessoa frustrada com um carro novo. Quer construir uma casa maior, constrói uma casa maior e se torna uma pessoa frustrada dentro de uma casa grande. Então, amados, nós precisamos entender que nós somos em Deus filhos amados, filhos benditos, e o milagre de Deus, o favor de Deus vem a nosso favor por causa disso, simplesmente por causa disso. E não podemos deixar que a frustração por algo que nós gostaríamos de realizar ou de conquistar, por algo que gostaríamos de ter, nos pare, nos detenha. Muitas pessoas queriam ter dons, queriam ser cantores, queriam ser pregadores, e não são. Porque Deus não chamou todos para cantar e para pregar, senão não teria ninguém ficado sentado, não tinha ninguém para ficar sentado para ser ministrado. Não é verdade? Ia ser o púlpito e a igreja sem cadeiras, porque ia estar todo mundo cantando e pregando aqui na frente. E muitas pessoas se frustram por causa disso, porque acham que não são capazes de trabalhar para Deus. Mas nós vamos ver aqui no outro ponto, como você pode ser usado por Deus. O fato é que no reino de Deus não há lugar para desistência. Não há lugar para os que desistem, não há lugar para os que retrocedem. É o que diz Hebreus 11, 35 a 39, um outro texto que eu gosto muito também, que diz: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição.
somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Quantos aqui não são daqueles que retrocedem? Amém? Glória a Deus. Eu sou daqueles que não retrocedem. Eu sou daquele que o sangue pode estar dando na canela. E eu continuo lutando, eu continuo resistindo, eu continuo avançando para as coisas que estão diante de mim. Amém? Porque importa agradar a Deus e fazer a sua vontade. Aqueles discípulos podiam estar desistindo, frustrados, ter ido para casa, deixado as redes de qualquer jeito, revoltados, com uma noite sem frutos, uma noite sem peixes. Mas eles estavam lavando as redes, porque eles sabiam que haveria uma nova chance deles tentarem novamente. Amém, amados? A questão é que nós desistimos muito fácil. Nós desistimos na primeira, quiçá na segunda tentativa. E, amados, as grandes invenções são frutos de perseverança e de persistência. Dizem que Thomas Edison, né, foi o inventor da lâmpada, né? Thomas Edison. Dizem que ele tentou centenas de vezes, até conseguir, mais de 1000 vezes, até conseguir inventar a lâmpada elétrica. E perguntaram a ele: você tentou mais de 1000 vezes, você falhou mais de 1000 vezes? Ele disse: não, eu tentei mais de 1000 vezes, até que consegui. Então, amados, você precisa ser perseverante, você precisa ser persistente. Muitas vezes o milagre está batendo, já chegando na sua porta, e você desiste. Conta-se a história de um alpinista que estava escalando uma alta montanha e ele escorregou daquela montanha. E antes de chegar no final, ele conseguiu cravar aquela sua ferramenta, aquela sua picareta na montanha e não caiu até o fundo da montanha, até o pé da montanha. Mas estava muito escuro, a tempestade era muito forte, estava muito escuro e nevava demais. E ele não teve coragem de soltar a ferramenta para poder cair até o chão. E ele se segurou ali e disse: eu vou me segurar aqui, nem que eu tenha que morrer. E quando foi dias depois, encontraram aquele homem congelado, segurando na sua picareta, apenas 30 centímetros do chão. Então, amados, muitas vezes nós desistimos quando a solução está na nossa frente, quando o salvamento de Deus já está à nossa porta, quando o milagre já está chegando à nossa porta. E nós precisamos de perseverança, cumprir a promessa, né? Como é que diz o verso? Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você só precisa obedecer, você só precisa seguir a direção do Senhor, e o milagre vai vir, amados. Pode demorar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amém? A questão é que somos apressados demais. Nós vivemos num mundo apressado, na geração micro-ondas, que é tudo muito rápido. Mas nós não podemos ser imediatistas. Nós precisamos entender o propósito de Deus e o tempo de Deus para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Deus não deseja o nosso serviço mais do que o nosso coração. Lucas 10, 41, 42, conta a história da visita que Jesus fez à casa de Marta e Maria. E a irmã chamada Maria estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo os ensinamentos. E Marta estava agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, amados? Nós muitas vezes entramos num ativismo terrível, achando que é pelo muito fazer que nós vamos alcançar o favor de Deus, que nós vamos alcançar a provisão de Deus, o milagre de Deus para as nossas vidas. E tudo que nós recebemos de Deus é pela graça. Amém? A palavra de Deus diz que nós recebemos nada que do céu não tenha sido nos dado. Então, queridos, descansa no Senhor, obedece a Ele, cumpra a sua palavra,
Seja obediente, seja fiel, seja firme na fé. Cumpra os princípios da palavra de Deus que o Senhor tem determinado sobre a sua vida, e o milagre vai vir sobre a sua porta. Amém? O milagre é natural na vida daqueles que são fiéis. O milagre é algo corriqueiro na vida daqueles que são fiéis ao Senhor. Então, amados, não precisa estar correndo de um lado para o outro. Muitas vezes nós estamos muito preocupados, tão preocupados que estamos querendo fazer a parte de Deus. Estamos querendo fazer o papel do Espírito Santo. E Deus, Ele não precisa da nossa ajuda. Ainda que nós tenhamos que a nossa parte para fazermos, que é ser obedientes, ser fiéis, mas Deus, Ele não precisa de nossa ajuda para que o milagre aconteça. Porque milagre já está acontecendo, é algo além do nosso alcance, é além da nossa capacidade. Deus só quer que eu faça aquilo que está ao meu alcance, aquilo que eu posso fazer. Mas o impossível é Deus que faz. O tocar nas águas é minha parte, mas abrir as águas é Deus quem faz. Amém, amados? E muitas vezes nós queremos comprar o favor de Deus com muito sacrifício, com muito trabalho, com muito esforço. E o pastor Scott usou uma ilustração na aula do mício, quarta-feira passada, eu não estava, mas ele usou uma ilustração que impactou os presentes, e ele usou o exemplo da águia. Ele disse: a águia, ela não precisa bater as asas para voar, ela simplesmente plana, ela simplesmente aproveita a corrente de ar, aproveita a corrente de vento e se deixa levar. Amém, amados? Então, no reino de Deus é assim, nós temos que ser como águias. Não é pelo esforço, não é pelo muito bater das asas que você vai alcançar os lugares altos de Deus, mas deixa o vento de Deus te levar, deixa o sopro do Espírito Santo te levar aonde Ele quer. Amém, amados? Então está difícil, você não conseguiu ainda o que você queria, você não está vivendo tudo aquilo que você desejou, tudo aquilo que você planejou. Lave as suas redes, não desista, tente de novo, continue perseguindo, continue persistindo, continue perseverando no Senhor e esperando em Deus, porque Ele tarda, mas aquele que vem virá e não tardará, como diz a promessa lá em Hebreus que nós lemos. Amém? Deus, Ele deseja o seu coração, querido. Deus, Ele deseja que você descanse nele. Deus, Ele deseja que você o ame e se relacione com Ele. Deus, Ele deseja que você esteja aos pés dEle, ao invés de estar correndo de um lado para o outro, tentando resolver os seus problemas. Descansa aos pés do Senhor. Ouça a sua voz. Ouça a direção do coração de Deus. E o milagre vai vir sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Segundo lugar, que nós aprendemos aqui: deixa Deus te usar. No versículo 3, em primeiro lugar, diz que Jesus pediu para que se afastasse um pouco da praia. Jesus nunca nos deixa no lugar onde nos encontrou. Ele sempre nos tira do lugar da frustração e nos põe em outra perspectiva. Amém, amados? Então Jesus, Ele nunca nos deixa da maneira como Ele nos encontrou. Você chegou arrebentado, você chegou cheio de feridas, cheio de mágoas, desiludido, sem esperanças na presença de Deus, e Ele não te deixa do jeito que você está. Ele te aceita, Ele nos aceita do jeito que nós somos, mas Ele nos ama tanto que Ele não se conforma em nos deixar da maneira como nós estamos. Ele passará a nossa vida inteira tentando nos mudar e nos aperfeiçoar e nos moldar no projeto inicial que Ele planejou para que nós fôssemos. Amém? Então os discípulos estavam ali na praia, lavando as suas redes, entristecidos, frustrados, por causa da pesca que havia sido infrutífera. Mas Jesus tirou e disse: vamos nos afastar da praia. Então, amados, não curta as suas feridas, não curta o seu sofrimento. As crises, as lutas, os momentos difíceis fazem parte da nossa vida, são inevitáveis, mas o sofrimento é opcional. Todos nós passamos por crises, por lutas, por dificuldades, mas nós escolhemos se vamos sofrer ou não. Nós escolhemos se vamos nos entregar àquela situação ou não.
Nós escolhemos se vamos entrar em depressão ou não, nos entristecer ou não. Porque Jesus, ele vem e nos tira daquela situação. Ele quer nos tirar daquele deserto que nós estamos. Você não foi feito para morrer no deserto, mas para atravessá-lo em vitória. Amém? O deserto faz parte da vida cristã. Os 40 anos que o povo de Israel passou no deserto é uma figura da nossa vida cristã. É a saída do Egito e a chegada na terra prometida. Nós saímos do Egito, que é o mundo, e até recebermos a gloriosa presença do Senhor Jesus na glória, nós temos esse deserto que é chamada a vida cristã. Aí diz, pastor, mas então a vida cristã é feita de sofrimento? Não, porque deserto não é lugar de sofrimento para os que são fiéis, mas é lugar de ter experiências profundas com o cuidado de Deus. Foi no deserto onde Deus mais falou com Moisés. A Bíblia diz que Deus falava face a face com Moisés no deserto. Foi no deserto onde Israel experimentou as maiores provisões de Deus para a sua vida. Amém, amados? Então o deserto é lugar de bênção para aqueles que são fiéis. É lugar de aprendizado, é lugar de crescimento, é lugar de experiências profundas com Deus. Não é lugar para morrer no deserto, mas é lugar para atravessá-lo em vitória, em triunfo. Então, Jesus, ele não quer que você pereça no deserto, mas ele quer lhe ajudar, lhe pegar na mão e fazer com que você atravesse esse deserto para chegar do outro lado mais fortalecido, com a mentalidade de filho e não de escravos. Porque Israel saiu do Egito com a mentalidade de escravos, eles eram escravos. E se eles fossem herdar a terra prometida com aquela mentalidade, eles não iam desfrutar a bênção de ser filhos de Deus. E Deus os levou para o deserto para mostrar o amor de Deus, de Pai, para eles. Para Deus mostrar para eles como Ele estava disposto a cuidar deles, a prover eles, a suprir eles em tudo. Como um pai faz com seu filho. E o povo passou 40 anos no deserto para adquirir essa mentalidade de filho, a fim de que entrasse na promessa com essa outra visão, com essa outra perspectiva. Amém? Deuteronômio, capítulo 20, versículo 5 e 6, Deus fala para o povo de Israel que eu vos conduzi no deserto durante 40 anos, e durante 40 anos as suas roupas não se gastaram, nem as sandálias dos seus pés. Amém, amados? Deus, ele nos leva no deserto para falar de amor conosco, como diz aquela canção, para se apresentar, se revelar a nós como Pai amado, como Pai que nos ama, como Pai que cuida de nós. Porque é no deserto que nós não temos nenhum recurso. No deserto não se planta, no deserto não tem onde se comprar nada, no deserto não tem onde cavar poços, no deserto não tem recurso nenhum. O único recurso é clamar a Deus, é depender do Senhor. E é por isso que Deus forja os seus profetas e os homens e mulheres de Deus no deserto, porque é no deserto que nós aprendemos a depender totalmente do Senhor, a viver totalmente dependentes dEle. Amém, amados? Quanto eu posso ouvir um amém? Amém? Glória a Deus. E em segundo lugar, o que nós aprendemos nesse tópico é que Jesus ensinava do barco as multidões. Deus quer usar os recursos que Ele próprio nos deu para abençoar essa geração. Jesus usou o próprio barco de Pedro para pregar às multidões. Deus quer usar o instrumento seu de trabalho, os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, pregar a palavra para aquele povo. E isso nos ensina que Deus quer te usar através do seu trabalho. Ou não sabe cantar, não sabe tocar, mas o que você sabe fazer? Você sabe cozinhar? Glória a Deus. Amém? Porque não é todo mundo que sabe cozinhar não, mamãe, né? Mas quem sabe cozinhar é uma bênção. Amém? Tem gente que se esforça e não consegue cozinhar não. Mas se você sabe cozinhar, você pode ser bênção através disso. Você pode conquistar aquela sua vizinha fazendo um bolo e levando lá aquele bolo gostoso, melhor que você pode fazer, e levar para ela. Olha, vizinha, isso aqui é um presente que Deus mandou para você. Pronto, você já ganhou o coração dela. Amém?
Você pode conquistar o coração daquele seu colega de trabalho que é carrasco com você, que lhe persegue, fazendo uma sobremesa gostosa e dizendo: olha, eu estava em casa e pensei em você e Deus mandou fazer isso para você. Olha aqui, e ora, unge aquela sobremesa e entrega para ele, e você vai ver que aquele coração vai ser quebrantado e vai se voltar ao seu favor e não contra você mais. Amém? Deus te deu habilidades porque Ele quer usar para o reino de Deus, amados. Você sabe costurar? Amém? Você pode fazer coisas para o reino de Deus. Existe um projeto na Batista da Lagoinha que as mulheres fazem enxovais. E lá tem um quartinho com estoque de enxovais de bebê, de recém-nascido. Então toda mulher grávida, carente, que chega na igreja, ou que eles conhecem, ou que algum dos membros da igreja conhecem, que não tem enxoval, eles vão lá, pegam aqueles enxovais e presenteiam aquela pessoa, e abençoam a vida daquela pessoa. E muitas pessoas têm sido ganhas por Jesus através desse gesto de amor. Amém, amados? Deus quer usar o teu barco para abençoar essa geração, amados. E mais, Deus quer usar o seu objeto de frustração numa oportunidade para abençoar outros. É através da sua fraqueza que Deus quer abençoar outro. Você está passando por uma luta, por uma guerra, perdeu o emprego, Deus quer usar essa oportunidade para que você sirva de exemplo, o seu testemunho, a sua fidelidade a Deus, a sua firmeza no Senhor, sirva de exemplo a outros que estão passando por situações parecidas com você. Amém? Glória a Deus por isso. Deus quer usar as dificuldades suas, seus momentos de frustração, para ensinar a outros como permanecer firme na fé e como ser fiel ao Senhor, mesmo em meio à luta e à dor e à perda e à necessidade. Se você é fiel a Deus mesmo no momento financeiro difícil, você testemunha de que você tem algo muito mais precioso do que o recurso financeiro. E a sua fé não está naquilo que você possui, mas naquilo que você serve. E isso é testemunho para a vida daqueles que estão ao seu redor. Pessoas podem ser impactadas e alcançadas pelo Senhor Jesus nisso. Amém? Glória a Deus. Primeiro, vença as frustrações. Deixa Deus te usar. Em terceiro lugar, obedeça à direção do Mestre. Versículo 4 e 5, Jesus disse, quando acabou de falar, disse a Simão: vá para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Nós temos que ir mais fundo se quisermos algo mais. Os melhores peixes estão no fundo. Jesus convidou os seus discípulos a irem levar o barco para as águas mais profundas e lançar a sua rede ali. Era inusitado, um carpinteiro ensinando a pescadores experientes como pescar. Mas eu sirvo aquele que não tinha dinheiro para pagar o imposto, mas sabia em qual peixe tinha uma moeda na boca dentro de todo o mar. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Esse é o Deus que sabe tudo, é o Deus que tem o controle de tudo. Ele sabe onde eu devo lançar a minha rede, e é por isso que eu tenho que confiar na sua palavra e obedecer a sua direção. E é por isso que eu preciso ir mais fundo nele. É preciso que eu tenho que desejar ter mais experiências com o Senhor. E a sua intensidade de busca e entrega demonstra o quanto você quer de Deus. Tem pessoas que querem ficar só às margens do rio, molhando só os pés, e vão viver a vida cristã assim. E muitos vão ser salvos até pelo fio, por um fio, pela misericórdia de Deus. Outros dão um passo mais adiante e deixam que as águas cubram até os seus joelhos. Esses têm mais experiências com Deus, mas ainda não têm tudo de Deus, e Deus não tem tudo deles. Outros vão mais à frente e deixam que as águas venham sobre a sua cintura. Esses têm experiências profundas com Deus, mas ainda também não têm tudo de Deus, e Deus não tem tudo dele.
Mas existem aqueles que deixam que as águas lhe cubram e lhe levem, e a correnteza do rio de Deus lhe leve, lhe conduza e lhe leve à vontade de Deus e aos planos de Deus, e deixam de nadar, e deixam que a correnteza do rio leve, que abrem mão de conduzir suas vidas e deixam que o rio de Deus lhe conduzam. Esses são aqueles que têm as experiências mais profundas com o Senhor. Esses são aqueles que pescam os peixes grandes, porque Deus tem tudo deles e eles têm tudo de Deus. Porque você só terá 100% de Deus quando Deus tiver 100% de você, querido. Se você quiser algo novo, você tem que plantar uma semente que nunca plantou antes. Você tem que ter ousadia, amados. Você tem que viver novos desafios. Você tem que encarar coisas novas diante de Deus. Muitas pessoas querem ter experiências profundas com Deus, vivendo feijão com arroz, vivendo beabá, vivendo a vida cristã em banho-maria. Não, eu vou no domingo, quando dá, quando eu tenho vontade eu vou na terça-feira, quando eu tenho vontade eu vou numa célula. Campanha de jejum e oração, isso é negócio para doido, é para quem não tem o que fazer. Eu tenho mais o que fazer. E depois você quer que o milagre venha sobre sua vida. A sua intensidade de busca e de entrega aqui determina o quanto mais você quer de Deus, e o quanto você vai ter de Deus, o quanto Deus tem de você e o quanto você vai ter de Deus. Nós vivemos um tempo que nós temos que entregar os nossos Isaques, amados. E quando Deus pediu Isaque a Abraão, Deus não queria o Isaque. Deus na verdade estava querendo Abraão. Deus estava querendo o coração de Abraão. O Isaque era só uma prova que Deus queria ter de Abraão, se Abraão estava disposto mesmo a entregar o mais valioso que tinha para ele. E Deus tem pedido Isaque a essa geração. Porque Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele tem ciúmes e ele não divide a sua glória com ninguém. Deus ele não se interessa em me ter dividido com outras coisas ou com outras pessoas. Ele quer exclusividade na minha vida. Ele nos chamou para ser geração eleita, povo de exclusiva possessão sua, exclusiva, só dele, de mais ninguém. E somente aqueles que estão dispostos a entregar o seu Isaque é que herdarão a promessa de Deus sobre a sua vida nessa geração. Somente aqueles que estão dispostos a viver experiências mais profundas com Deus, a serem chamados de fanáticos, se possível, herdarão as promessas de Deus sobre a sua vida. Então seja ousado em Deus. Plante uma semente que você nunca plantou e colha algo novo de Deus. Amém? Leva o seu barco para as águas mais profundas. Deus tem peixes maiores para você. Em nome de Jesus. Pedro disse: Senhor, nós passamos a noite inteira e não pescamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Existem momentos na sua vida que só vai lhe restar a palavra de Deus, e é isso que você deve confiar. Você vai olhar, não vai encontrar ninguém para te ajudar, não vai encontrar nenhum recurso, não vai encontrar nenhuma porta aberta, nenhuma saída, nenhuma solução. Mas você vai ter a palavra de Deus no seu coração, e é nisso que você tem que se apegar. É por isso que você não deve desistir. Isso é o suficiente para você lançar a sua rede e crer que o milagre vai vir sobre a sua vida. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele não depende das circunstâncias. Ele não depende da loucura do tempo, porque de dia não era tempo de pescar. O tempo de pescar era à noite, e os pescadores sabiam disso. Já era dia, já era manhã, mas Jesus disse: lance a sua rede nessas águas profundas. E Pedro lançou a rede, e vieram quantidade de peixes que ele não podia segurar.
e ele teve que chamar a ajuda de outros. E é isso que Deus vai fazer com você, queridos. Você vai ter tanto que você vai ter que partilhar, você vai ter que dividir com outros. Deus vai te dar em abundância para que você abençoe a vida de outros. Nós estamos sendo tremendamente abençoados em todas as áreas da nossa vida. E eu sei que isso é fruto da nossa semente lá de trás, de quando no deserto nós plantamos, nós permanecemos firmes e confiamos no Senhor, e o Senhor tem nos honrado hoje. Quando nós pregarmos para 10, 15 pessoas lá em Palmeirina, numa cidade sem perspectiva nenhuma, onde ninguém não estava nos vendo, mas nós cremos e confiamos de que era ali que Deus nos queria, e nós demos o melhor de nós ali, e dedicamos e consagramos nossa família para servir ao Senhor naquele lugar. E hoje nós temos colhido os frutos das sementes que foram plantadas desde lá, na nossa fidelidade. E nós temos sido muito abençoados, e nós entendemos que o Senhor está nos chamando para abençoar outras pessoas e outros ministérios. E existe uma palavra sobre nós, que muitos pastores viriam e pediram para nós: cuide de nós, cuide de mim. E eu não digo isso me vai descendo e me engrandecendo, achando que eu tenho mais para dar para os outros, não. Mas é pela graça de Deus. Aprove o Senhor nos escolher para ser caverna de Adulão, e a gente não tem outra escolha a não ser obedecer e seguir o chamado de Deus para nossas vidas. E isso já tem acontecido. Chegou um pastor esses dias na minha mesa, tomando café, e dizendo: quando eu vinha para cá agora, o meu carro quebrou e eu deixei na oficina, e eu não tenho R$1 para consertar o carro, mas eu sei que Deus proverá. E eu lembrei do dinheiro que eu tinha na minha carteira. Eu disse: ah, Jesus, já vai o dinheiro, já vai embora. E no final a gente tomou café, e eu disse: eu te deixo lá na oficina. E deixei ele lá na oficina, e quando ele ia saindo, eu tirei o dinheiro que eu tinha na carteira e disse: olha, toma, Deus está mandando te abençoar. Ele disse: não, pastor, não precisa não. E estendendo a mão já: precisa não. Estendendo a mão. E ele disse: não, Deus te abençoe, pague o conserto do seu carro. E no outro dia ele ligou me agradecendo e dizendo que o Senhor tinha me usado para suprir aquela necessidade dele, que ele não sabia como ia fazer para tirar aquele carro da oficina. Mas é assim, amados, Deus, quando Ele nos dá, Ele quer que nós abençoemos. Amém? Nós fizemos um evento com mais de R$30 mil de custos. Foi mais de R$30 mil que nós gastamos ali. Um evento com excelência, sem cobrar R$1 de ninguém. E essa semana fecharam o balanço financeiro, e não só cobriu todas as despesas, como ainda sobrou R$3 mil em caixa. Amém? Glória a Deus por isso. Esse é o Deus que nós servimos, amado, para que possamos abençoar, para que possamos ser abençoador. E aí nós fomos para uma festa de aniversário de um pastor essa semana, e no meio da festa a mulher do pastor começou a falar com a Aline e começou a chorar, e dizendo: é muito difícil, pastora, o meu marido não recebe salário da igreja, eu trabalho, eu que sustento minha casa, eu que sustento a casa através do meu trabalho, e ele colocou um lava-jato no prédio da igreja, para que a gente possa ter dinheiro para cobrir o aluguel da igreja. E quando foi essa semana, o som quebrou da igreja, queimou o som, e é R$380 para consertar o som, e a gente não tem, a gente está funcionando com uma caixinha de som lá. E depois a Aline veio me dizer: eu disse: Aline, para que tu me conta um negócio desse? Nós vamos ter que ajudar esse pessoal, nós vamos ter que abençoar esse pessoal. E eu compartilhei ontem na reunião da liderança, e rapidinho um disse: eu dou 50, eu dou 50, eu dou 50. E já conseguimos R$200. Amém, amados? E nós vamos levantar uma oferta hoje de manhã e à noite para abençoar aquele ministério, porque nós fomos chamados para abençoar as famílias da terra. E não existe placa denominacional, não existe igreja A, B e C, existe a igreja do Senhor Jesus. Nós somos o mesmo rebanho, nós somos o mesmo corpo. Quando o meu irmão padece, eu padeço com ele. Amém, amados?
Nós somos chamados para dividir os peixes. O milagre de Deus não é para que eu fique inchado, para que eu me enche, é para que eu reproduza aquilo para outras pessoas. Quem olha as circunstâncias esquece de olhar para Deus. Se Pedro tivesse olhado o tempo, se tivesse lembrado que hora era do dia, e de que aquele não era um lugar propício para se pegar peixes, que eles haviam passado a noite inteira sem pegar peixes, ele não teria lançado a sua rede. Mas ele creu na palavra de Jesus, ele creu no comando de Deus sobre a sua vida. Existe uma promessa de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Creia que Deus vai cumprir, ele zela por cumprir a sua palavra. Existe um chamado de Deus sobre a sua vida. Deus disse que vai te levantar como ministério. Creia e obedeça ao Senhor. Siga o comando de Deus para a sua vida, e Deus ao seu tempo te exaltará, te levantará e te usará. Mas obedeça a direção do Mestre. Creia na palavra de Deus, que muitas vezes vai além de toda circunstância, de tudo aquilo que está ao seu redor, de toda lógica. A questão é que muitas vezes nós somos muito racionais, agimos muito na razão, somos muito pé no chão, mas Deus nos chama para sair do barco e pisar sobre as águas. Deus está nos chamando para perder o nosso chão, a fim de possamos ir para as águas mais profundas e pescarmos os peixes grandes que Ele tem para nós. Amém, amados? Então entenda isso. Se você quiser algo novo, tem que plantar uma semente que nunca plantou antes. Deus ama ser desafiado. E Deus ama quando nós aceitamos os desafios dele para nós. Chegou um irmão essa semana e disse: pastor, nós temos que comprar um terreno para a igreja, para construir o prédio da igreja. Aquele prédio está pequeno e não tem mais lugar para estacionar, já está causando problema com os vizinhos na rua, e nós temos que comprar um terreno. Eu disse amém. Ele disse: nós temos uns terrenos ali para vender. Tem um pessoal, um amigo meu que tem uns terrenos para vender, vamos lá ver. Eu disse: vamos lá, vamos ver. E nós fomos lá e passamos por lá e vimos o terreno bom realmente, mas nós não temos R$1 para comprar terreno. Nós não somos uma igreja que faz poupança, que tem dinheiro em caixa. O dinheiro que entra nós investimos, e investimos em vidas. Amém? Nós somos uma igreja onde há 5 pastores que recebem salário daqui, mais um missionário de Palmeirina, mais um missionário em Poço do Boi. Então são 7 pessoas, 7 que recebem salário da igreja. Numa igreja desse tamanho, mas nunca nos faltou nada, porque quando nós investimos em vida, Deus ele sempre retribui. Talvez estivesse faltando se estivéssemos investindo em paredes, em prédios, em coisas, mas quando investimos em pessoas, porque para Deus pessoas são muito mais importantes do que coisas. A nossa prioridade sempre serão as pessoas. Amém, amados? E eu disse: nós vamos lá. E cheguei lá e ele ficou de ligar para o rapaz. Eu disse: amém, vamos orar. E eu lancei para a liderança esse desafio. Nós vamos estar orando, e eu quero que a igreja ore também, para que o Senhor nos mostre um terreno bom e com um preço razoável. E eu já disse à minha esposa: o meu carro está à disposição. O meu carro eu ganhei da igreja, mas vai ser o primeiro a ser dado para comprar esse terreno. A gente fica de pé, financia outro, Deus manda dar outro. Amém, amados? E na mesma hora o pastor Renato disse: o meu também. E a pastora Lindaci disse: o meu também. Eu disse amém. Amém? Vamos andar tudo de pé, mas vamos ser uma igreja de fé. Amém? Glória a Deus por isso. E é assim que Deus vai nos honrar, queridos, com esse coração desprendido, com esse coração abençoador, com esse coração generoso. Em último lugar,
Reconheça que Jesus é suficiente. Os milagres de Deus é para reconhecermos que não somos nada sem Ele e para entendermos a nossa dependência dEle. No versículo 8, quando Pedro tirou aqueles peixes e mandou vir os barcos, ele disse: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Amém? Muitos estão buscando milagres de Deus para se exaltar, para fazer o nome do seu ministério ser conhecido. Muitos acham que a unção que está sobre ele é porque ele é bom, porque ele é o bonzão. Não, só quem expulsa demônio sou eu, só quem tem autoridade sobre capeta sou eu, é a minha igreja. Coitado, não sabe que é miserável, pobre, cego e nu. Se Deus faz alguma coisa através de você, é pela graça dele, é porque ele é bom, não é porque você é bom, é porque ele é poderoso, não é porque há poder em você, não. Os milagres de Deus é para reconhecermos a nossa dependência dele, é para reconhecermos que sem ele nós nunca sairíamos do lugar comum. O sobrenatural de Deus é para que entendamos que nós precisamos do poder supremo dele sobre as nossas vidas. Deus não faz nada por exibicionismo, mas para provar quem ele é. Amém? Deus, ele não vai fazer pirotecnia com seus milagres, mas tudo que ele faz é para mostrar o seu poder e a sua glória, é para mostrar quem manda, é para mostrar que ele tem o controle, que ele tem o domínio, que ele faz e ele desfaz, que ele manda e desmanda a hora que ele quiser, e que nós não somos nada sem ele. Amém? E Pedro reconheceu isso nesse momento desse milagre. Quando vier um milagre sobre a sua vida, não se envaideça, não ache que é porque você é bom, mas glorifique ao Senhor, dê glória a Deus, reconheça que ele é Senhor, e que tudo que você tem recebido é pela graça dele e pela misericórdia dele. Diz no versículo 11, que eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Não devemos apoiar nossa fé naquilo que recebemos de Deus, mas naquilo que ele é. Os homens podiam ter ficado ali desfrutando daquela pesca maravilhosa. Aquela pesca deve ter rendido um bom lucro àqueles pescadores, mas aquilo não foi capaz de deter eles. O coração deles alcançou algo muito maior, algo muito mais valioso, algo muito mais precioso, algo muito mais rendoso do que uma pesca maravilhosa. Eles entenderam que seguir Jesus era o mais fascinante projeto de vida que eles tinham, e que eles dedicariam suas vidas através daquilo. Eles deixaram seus barcos, deixaram aquela quantidade enorme de peixes ali e seguiram o Senhor Jesus. Abriram mão do fruto do seu milagre para seguir a Jesus. Nossa vida cristã não deve ser alimentada por milagres, mas pelo relacionamento com o Pai. Tem muitas pessoas que seguem Jesus como alguns seguidores dele no templo. Alguns seguiam Jesus porque ele fazia milagres, porque ele curava enfermos, porque ele multiplicava pães e peixes, transformava água em vinho. Disse: eu vou na carona desse homem, porque eu nunca vou mais passar fome, não vou precisar trabalhar mais, nunca mais vou ficar doente. Ele vai estar sempre fazendo um milagre e eu vou me aproveitar disso. Mas a nossa fé e a nossa vida cristã não deve ser baseada em milagres, ainda que tenhamos que viver e buscar os milagres de Deus para a nossa vida. Mas ainda que ele não faça o milagre na minha vida, ele continua sendo bom em todo o tempo. Ele continua sendo Deus em todo o tempo. Ele continua sendo generoso e misericordioso sobre a minha vida em todo o tempo. Amém, amados? E eu tenho que entender, se eu tiver Jesus, eu tenho o suficiente na minha vida. Eu quero muito a conversão do meu marido, pastor, mas se infelizmente não acontecer, isso não vai me impedir de servir ao meu Senhor e ser fiel até a morte. Eu quero muito que todos os meus filhos se salvem e sigam o Senhor Jesus, mas se algum deles não quiser, isso não vai me deter, não vai me parar, não vai me fazer abandonar a fé, não vai me parar de fazer eu crer em Deus. Eu vou ser fiel até a morte. O
melhor de Deus já veio. É Jesus. Romanos 8,32 diz que assim como Ele nos deu Ele nos deu o seu Filho, Ele não poupou o seu próprio Filho, Ele não nos dará também com Ele todas as outras coisas? Amém? Se Ele não poupou aquilo que era mais valioso para Ele, o seu Filho Jesus, Ele também não está disposto a suprir as necessidades nossas do dia a dia? Você tem um filho, você tem tudo, querido. Lembra da ilustração do quadro? Amém? Você tem um filho, você tem tudo. Jesus já é o suficiente para você. Jesus já é o melhor de Deus para você. Você já tem o melhor de Deus na sua vida. Ele não é tudo que você precisa. Ele não tem tudo que você precisa. Ele é tudo que você precisa. Jesus é suficiente para você ser feliz, realizado, abençoado e completo. Os milagres acontecem na nossa vida para manifestar o poder de Deus. Mas ainda que eles não aconteçam, Deus continua sendo Deus. E eu continuo crendo nele. Amém, amados? É nisso que a nossa fé tem que estar baseada. Então, vença as frustrações, deixa Deus te usar, obedeça a direção do Mestre e reconheça que Jesus é suficiente. E o milagre vai vir sobre a sua vida. Em nome de Jesus. O milagre vai bater a sua porta. Esse milagre que você espera, esse milagre que você almeja, esse milagre que você anseia, o Senhor está louco para fazer na sua vida, está louco para te dar. Mas você precisa seguir esses princípios da palavra de Deus. Você precisa seguir esse caminho do milagre. E o milagre vai bater na sua porta, e você vai abrir, e ele vai entrar na sua casa, e você vai regozijar em Deus, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, queridos. Você que precisa de um milagre de Deus, aleluia, eu quero te chamar aqui na frente. Nós vamos declarar sobre a sua vida. O Deus de milagres está aqui.